Fala galera, Ramon falando, mais um vídeo pro Lab Humanos no YouTube. E a gente vai falar aqui um pouco sobre memória e ditadura civil-militar, como isso aí já tem caído no Enem há alguns anos, né? Primeira preocupação que você tem que ter: ditadura civil-militar é um caso que cai, tem 2,2% de incidência de questões ao longo desses últimos anos, esses últimos 5, 6 anos. Então é um assunto que você tem que dar uma olhada com cuidado. E Ramon, memória. Memória já cai pra caramba e memória pode se vincular a muito assunto. Por exemplo, vou usar dois exemplos aqui nesse vídeo para você entender. Primeiro, a ideia de memória, o que é a memória? A memória, na verdade, é uma forma como nós no presente entendemos o passado. Isso depende de uma série de subjetividades. E por que se entende isso a partir de uma série de subjetividades? Porque, na verdade, a memória ela depende da posição política que eu tenho, e a memória ela depende também do grupo social que eu tenho e de trocentos outros fatores que eu não vou ficar elencando aqui. Percebam que, na verdade, o episódio que acontece em 1964, a chegada dos militares ao poder, isso vai, de certa forma, fazer com que haja uma disputa de memória acerca desse episódio. Por quê? Porque tem grupos, sobretudo os grupos vinculados aos militares, que falam que aquele episódio foi chamado de revolução. E há grupos que, enfim, se sentiram solapados, se sentiram subjugados pelo todo o processo que foi a ditadura civil-militar e entendem que aquilo ali foi um golpe. Então, galera, percebam que, na verdade, até o processo de perseguição política que vai rolar e tal, os grupos que foram perseguidos politicamente vão se enquadrar, dentro de uma chamada Comissão Nacional da Verdade, que essa comissão ela vai tentar apurar os abusos aos direitos humanos, né, que acontecem os casos de tortura, de violência de Estado e tal, enquanto outros grupos vão dizer que isso se tornou um mal necessário, na verdade, né. É só você ver, qualquer discurso aí que você vê em rede social, você consegue perceber essas duas narrativas. Agora, por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, a memória, ela tá sempre em disputa dentro de uma sociedade. E o exemplo que eu te dou da memória, na verdade, foi uma questão de 2015 a 2016, eu não tenho de cabeça agora, que foi desse gibi aqui, desse quadrinho chamado Persépolis. Que, na verdade, a questão te mostra um trecho desse livro aqui, desse quadrinho, que, na verdade, vai tratar acerca da memória da autora do gibi, acerca da Revolução Iraniana. Então, só para te citar aqui, né? O Persépolis se passa dentro de um processo ali da Revolução Iraniana, é uma mulher que cresce dentro daquele contexto ali, e ela se utiliza da memória para escrever aquela narrativa que é biográfica, né, de fato. Então percebam que, na verdade, a memória ela é um acessório à história, e isso depende de muitas subjetividades para a gente começar a construir um discurso histórico. Galera, se curtiu, se inscreve aqui, deixa o teu like. Todos esses vídeos de quinta-feira, que vão sair entre quinta e sexta-feira, eles são mais curtinhos, com a ideia de te dar dicas bem rápidas, bem sucintas pro Enem. Se inscreve nas minhas redes sociais, não se esquece de se inscrever no canal, deixa teu like aqui, que semana que vem eu volto com outro assunto aí que tá sempre caindo no Enem. Valeu, galera!